Vamos orar? Vamos lá. Glória a Deus. Quem está feliz? Também. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Vamos lá? Vamos orar? Estenda a mão para cá, por favor. Pai, quero me colocar diante do teu altar para que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer. Estamos também com os mais novos aqui, os juniores é ceia. Então que o Senhor me use para falar a vida deles, aos seus corações, que eles entendam tudo que vai ser ministrado. Que o Senhor toque cada uma das pessoas que está nesse ambiente, nesse lugar, os que vão estar assistindo pela internet também. Que a tua presença se faça manifesta nessas vidas, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Creio que impelido pelo Espírito, quando eu estava ali, o Senhor falou, faz o culto rápido aí, né? Não sei se vai ficar agitado, se a gente precisa de tempo depois, mas vamos lá, ok, amados? Eu vou fechar a série de ministrações falando sobre identidade profética, ou quem você é em Deus. Quem pode dizer amém? O seu homem interior, como diz a Bíblia em algumas passagens, ou quem o Senhor designou para ser o seu espírito, aquele que não vai morrer. Amém, amados? Vai mudar de lugar depois. Se eles estiverem com Jesus nesse tempo aqui dessa terra, tudo acertado, você vai para a glória, vai com o Pai, para o reino, ou para a condenação eterna, que não é o seu caso. Olha para quem está do seu lado e fala, nem o seu. Amém? Você está vindo para a igreja, você quer buscar algo de Deus, Deus quer falar com você. Então vou resumir o culto de domingo, vou resumir o culto de quinta-feira, e depois vamos somar aquilo que o Senhor tem para hoje para nós. Vamos lá, vou falar do propósito primário nosso, nossa identidade em Cristo Jesus. Amém, amados? Nós somos feitos à imagem e à semelhança mas Deus é incomparável, inigualável. Deus é Deus. Amém, amados? Mas a forma que Ele encontrou de manifestar a sua grandeza nessa terra é através da sua multiforme graça, através de cada um de nós. Então, quer você queira, quer não, quer você acredite ou não, se você nasceu já, olha para quem está do seu lado e fala, no caso você está aqui, você já nasceu, né? Então, ok. Você nasceu, veio para essa terra, há em você um pouquinho de Deus, um componente de Deus que quer se manifestar nessa geração. É uma porção que também simboliza o próprio Filho de Deus. Ele é a glória manifesta de Deus, Ele é o verbo manifestado em carne. Amém, amados? E através dele nós manifestamos isso nessa terra. Ok. E eu comecei ministrando, falando antes da nova aliança, antes de Jesus vir, do reino do céu chegar na terra. E eu usei um texto, aqui é Lucas, não lembro o capítulo que eu copiei errado aqui, não arrumei ainda à tarde, perdão, tarde teve mais uma reunião extra hoje, mas ok, mas é em Lucas, algum capítulo ali dos primeiros, depois o Bruno vê, 1, 2, 3, ótimo, Lucas 3 então, em vez de Mateus que está ali no texto, vamos ler o texto juntos que eu vou falar de quem eu ministrei, vai. Conforme está escrito no livro do... Pausa, vai, vamos começar tudo de novo. Você às vezes não lê a Bíblia em casa, estou te dando a oportunidade, né, de você ler pelo menos um versículo, vai, vamos lá. Conforme está. Amém. O que quer dizer isso? O Espírito profético converte corações de pais aos filhos, o Espírito de Deus, você é uma voz. Você é uma voz para essa terra. Você vai ver essas coisas, Deus vai falar sobre fala sobre pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. O som tem a possibilidade, ele é uma onda, ele interfere em tudo. Amém, amados? Pelo som foi criado, e disse Deus que haja luz e ouve. Você é uma voz para essa terra, para esse momento única. Amém, amados? E o que o Senhor quer fazer é, através disso, dessa voz que clama no deserto, ou seja, você despertar o seu espírito profético, quem você realmente é em espírito, para que o quê? Para que os caminhos sejam aplanados, para que o que estava torto seja endireitado, para que o que tinha buraco seja asfaltado, né? Para que os montes sejam colocados para baixo, os vales sejam colocados para cima. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quando você encontra o caminho, a verdade e a vida, tudo isso se ajusta na sua vida. Pouca empolgação, deixa eu explicar aqui, ó, na prática. Estão comigo? Amém, amados? Estão comigo, amados? Eu estava indo para o retiro, amor, não sei se eu te contei, mas eles colocaram uma placa no caminho lá, que a gente estava indo, né, Paulo? A gente passou pelo caminho, mas tinha uma placa assim antes de eu chegar no retiro. Estão comigo, amados?
Pra eu saber que eu estava indo para o lugar certo. Lá dos jovens, os Flame de Balneário são muito divertidos. Beijo, amo vocês, gente. Foi uma bênção lá, né? E, ok, mas voltando aqui ao tema da palavra. O que quer dizer isso, pastor? A Bíblia fala que há muitos caminhos que parecem para o homem de bem. A gente segue os nossos caminhos, a gente faz do nosso jeito a vida. Mas Deus, a partir do Espírito Santo de Deus, da gente se achar nas Escrituras, de saber que a gente é uma voz de Deus, quando isso acontece, os caminhos são endireitados. As coisas que você faz errado, que você vai para lá, vai para o outro, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você vai no caminho certo. Tua vida que vive na sua cabeça, meu Deus, fiz algo errado, fui para lá, fui para cá, tropecei, caí, fiz assim, ou um dia eu estou feliz, outro dia eu estou triste, um dia ele está falando assim, ó, se estiver andando, os montes vão ser abaixados, os vales vão ser aterrados. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quando eu me encontro na página, no livro, naquilo que Deus tem para mim, não quer dizer que no mundo não tereis aflições. Quem já fez uma viagem? Nós fomos para Balneário, por exemplo, dessa vez, aí nós levamos umas 2h40, 3 horas, né, para ir. Eu falei, meu Deus, acredita, amor? Falei, que milagre, porque minhas últimas viagens que eu fui para lá, demorei 4 horas, 7 horas, por quê? Caiu barreira, teve desvio, quem lembra na época do final do ano? Então por que você está dizendo isso, pastor? É muito melhor andar com a estrada vazia, sem buraco, com as coisas certas, amém, amados? Mas tem o desgaste da viagem, leva um tempo, é isso que é a vida com Jesus, não está isento de problema, de dificuldade, mas a forma que você enfrenta é diferente, você sabe que você vai chegar nos caminhos, você sabe que tem um propósito para aquilo, amém? Vai, próximo, eu estou ainda no culto do domingo passado, fazendo um review, Eclesiastes 3:11 diz assim, esse é muito bom a gente ler, vai, tudo fez, mais uma vez, por favor. Isso quer dizer que, querido, todo mundo vai ficar bonito um dia, né? Tudo é fez formoso no devido tempo. Pastor, já fui bonito quando era criança, agora não sou mais. Talvez tenha passado seu tempo. Aí também, né? Não tem, mas pelo menos tudo tem seu tempo de ser formoso. Brincadeiras à parte, vamos para a sequência que é o que eu quero importante. Mas está falando isso mesmo. Também pôs. Nós temos um componente que vem de Deus, que se chama como? Você fala eternidade, que se chama como? Só Deus é eterno, porque Ele não tem início nem fim. Mais uma vez, nós somos enviados para essa terra, amém, amados? Nós entramos num ciclo de sermos eternos. Não sofrerá o dano da segunda morte, é o que a Bíblia fala, porque a primeira, provavelmente todos vão passar, a não ser que Jesus volte no nosso tempo, aleluia! Aí ok, mas se não, vai acontecer. A eternidade dentro de nós é algo importante, porque ela é colocada no nosso onde? Você fala coração, ela é colocada no nosso onde? E não na nossa? Por isso que a gente tem que entender por fé, aquele que declara com seus lábios, crendo no seu, será salvo. É algo que é mais daqui do que daqui. Sabe aquela certeza que você tem, sem saber explicar a razão daquilo? Amém, amados? Vocês estão bem? Está todo mundo tranquilo? Ok, vai, próximo. E agora eu quero ir fechar, estou em quinta-feira agora, cheguei na quinta, vai. Jeremias 1 diz assim, olha que coisa muito legal, antes de você, olha ó, antes que eu te formasse no ventre materno, quem é pai ou mãe aqui? Desejo sempre que a gente tem, ver o filho, não é isso? Faz, como é que fala, amor? Ecografia, eu falei raio-x no último culto. Faz ecografia, faz não sei o que, quer saber como é que é a criança, não é assim, amados? Mas aqui eu vejo algo muito maravilhoso em Deus. Posso ministrar aqui um pouquinho, sim ou não? Você fala assim que eu vou ministrar de qualquer jeito, sim ou não? Ok, a Bíblia fala que antes de eu chegar no, meu nome é Fábio, o nome da minha mãe é Almira. Então antes de eu estar no ventre da dona Almira, Deus já me o quê? Olha para quem está do céu e fala, você mesmo, antes de você ser formado, Deus já te conhecia. Na quinta eu ministrei o salmo, falando também salmo que diz assim, ó, te vi substância ainda informe, e escrevi todos os teus dias no meu livro, antes que nenhum dele houvesse ainda. O que quer dizer? Que todos nós, até vocês gatas, antes de vocês irem para a barriga das mães, Deus o que com vocês? Fala conhecia, Deus já o que? Que isso é maravilhoso, só isso aqui já seria uma cura para nossas almas. Por quê, pastor? Que um dos desejos de todo ser humano é ser reconhecido. É ou não é? Ai, nada a ver, pastor.
Na nossa geração ainda com rede social, com outra coisa, tudo que a pessoa quer ser é reconhecido. Ou conhecido de alguém. Fulano está me seguindo. Ai, fulano curtiu meu negócio. Ai, eu tenho que fazer isso para os outros ver. Deixa eu te contar, o rei do universo já te conhecia. Antes de você vir com essa terra. Muito melhor, é ou não é verdade? E aqui ele fala algumas outras coisas. O que ele fala? Eu te conheci e... Antes que saísse da barriga da mãe, o que está escrito aqui no texto? Deixa eu explicar para você. Os desígnios de Deus para a sua vida, aquilo que você já foi consagrado, separado para fazer, as atribuições que Deus tinha para você agir nessa terra aqui, já foram colocadas em você antes de você nascer, sair do ventre da mãe. Estou ainda na quinta-feira, então vale pegar o culto lá, porque eu explico com um pouco mais de profundidade aqui essa questão, mas no cerne das coisas é assim, ó, o que Deus está implicando, Deus é Espírito, o que Deus está explicando para Jeremias, ele falando assim, Jeremias, o que Deus está falando para nós no tempo hoje, a igreja Bola de Neve de Fazenda, João, Amanda, Leucimar, Hillary, João, Maria, Kelly, Bruna, sei lá quem mais que tem de nome aqui, todos aqui. Deus está falando assim, ó, tudo que eu tinha para vocês, eu já tinha antes de você vir para essa terra, antes de você nascer. Por que é importante eu saber isso, pastor? Porque às vezes a gente fica nessa luta achando que Deus não tem nada para nós, que a gente veio do nada, que a gente é um problema, um acaso. Não. O que Deus está dizendo é, independente de qual foi a situação de que você foi concebido, Ele não fala da sua concepção. Davi fala algumas coisas sobre concepção. Outro dia eu ministro sobre isso quando eu estiver falando de bênção, de outras coisas que são importantes. Amém, amados? Mas no texto ele está falando, eu tinha um propósito para a sua vida. Independente se seus pais sabiam ou não, teus pais nem te conheciam, eu já te conhecia. Já sabia das coisas, já te separei e te constituí, ou seja, já te dei todas as ferramentas que são necessárias para o propósito que você vai cumprir. Quem pode dar glória a Deus? E o que mais me chama a atenção nesse texto, assim, que o Senhor me tocou muito nesses dias, é que ele fala isso antes de eu sair da barriga da minha. Por que ele está dizendo isso? Eu não sei quais experiências você teve no mundo natural, ou seja, depois que você nasceu, mas eu te garanto uma coisa, provavelmente elas foram opostas àquilo que Deus tinha para a sua vida. Porque Satanás sabe disso, o mundo espiritual vê as coisas. Amém, amados? Vê as coisas. Ó, deixa eu explicar uma coisa aqui. Satanás está em menor número. Caiu. Já é derrotado. Está em menor número. Os filhos de Deus são a continuação da casa do Pai. Amém, amados? Jesus como filho falou, eu tenho uma obra. Qual que é a minha obra? Eu vou te falar qual que é a minha obra. Desfazer as obras do diabo. Depois Paulo fala, minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade, dominadores, até que eles sejam todos colocados debaixo dos nossos pés. Quem pode dizer amém? Debaixo dos seus pés, é o que Jesus anseia. Por que você está falando isso, pastor? Então imagine o mundo espiritual, estamos em minoria, já somos derrotados, estamos perdidos. Chegou um ser espiritual que é o intuito ou o propósito que ele se torne filho de... E quando isso acontecer, ele vai começar a desfazer tudo que a gente está penando aqui alguns milênios de anos, tentando destruir e acabar. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Só que o mundo jaz no maligno. Quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. É a Bíblia que eu estou citando, tá? Não estou falando da minha boca assim. A maioria das coisas que eu falo é um versículo. Ou parafraseando, a maioria. Fora as brincadeiras, 10 brincadeiras não. Mas no resto é. Por que você está dizendo isso, pastor? Você tem um propósito de Deus designado para você desde sempre. Mesmo que teus pais não tinham te planejado, Deus tinha. Com algo específico. O que acontece no decorrer da nossa vida é que, quando eu nasci, sou criança, estou debaixo da autoridade dos meus pais. Depois que eu atingi maturidade, aí as coisas espirituais têm uma influência maior na minha vida. Ok? Você pode ver. Criança até 11, 12, 13 anos é uma coisa, depois, quem já teve esse testemunho? Era de um jeito, depois que a gente fala algumas coisas aqui, ficou tal coisa, né? Virou. Alguém já ouviu coisa assim ou não? Ok, mas por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando que o intuito é que você encontre Jesus. Quando você nasce de novo pelo Espírito, então você começa a reajustar todas aquelas coisas. Todas aquelas coisas dos propósitos de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida, muda toda a perspectiva. O que eu quero enfatizar nessa série de ministrações é que o mundo vai corroborar para ir em oposto àquilo que você tem de propósito, de destino, de chamado. Mas Deus tem algo para a sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala, tudo é formoso
no seu devido tempo. O próprio Eclesiastes, naquele mesmo capítulo, fala um tempo e um modo para todo propósito debaixo dos céus, porque no céu já está tudo estabelecido, ok? Estou até aqui, até quinta-feira. Todo mundo está comigo? Consegui me fazer entender de verdade? Sim ou não? As suas experiências em carne vão querer concorrer para as coisas que Deus tem para com você no Espírito. Vou tentar mudar um pouquinho, mas eu tenho dado muito testemunho meu nesses últimos tempos, né? Falado assim, mas não estou falando eu para que eu apareça, na verdade eu quero sumir mesmo, mas eu tenho que dar os testemunhos que são verdades. Que eu expliquei muito, uma das coisas, por exemplo, lá, né? Cadê o Tiago? Está lá no infantil, será? Deve estar, né? Mas o Paulo estava lá, né? Paulo no retiro. Teve alguns endemoniamentozinhos, assim. Queridos, eu tinha até medo de escuro. Vocês estão aqui comigo, amados? Até medo de escuro. Eu vou em alguns lugares, hoje tem manifestação de demônio, tem coisa, não me dá mais medo. Mas o decorrer da minha história, tinha medo de tudo, até de escuro. Que não há nem razão para ter medo de escuro, até estranho, né? Tão gostoso para dormir. Meu Deus do céu. É uma bênção. Mas eu era opresso. Todas as experiências que eu tinha, as coisas que eu tinha, corroboravam o contrário a quem eu iria ser no futuro. Tá conseguindo fazer entender? Chacoalha quem está do seu lado, fala, não deixa o mundo te enganar. Vamos pegar Jeremias agora? E vamos nas coisas de como ele estruturou essas coisas. Tá todo mundo comigo? Vai, próximo. Jeremias responde assim para o Senhor, ó, então lhe disse, o Senhor acaba de falar, Jeremias, e falou comigo o Senhor, e disse tal, fala todas essas coisas, olha o que Jeremias responde, então lhe disse, Senhor Deus, opa, Jeremias fala, eu sou uma, e o que Deus fala para ele? Não digas, não passo de uma, por quê? Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Olha que coisa interessante, deixa eu falar algumas coisas aqui desse texto. Deus não quer que você permaneça criança. Amém, amados? Alguns estudiosos falam que Jeremias podia ter em torno de 18 anos, por causa das coisas, das idades, ok, não vou entrar nesses cálculos, não é tão importante nesse sentido, essa parte de estudo, mas é de entender aqui, ó, existe um conflito entre o que é real e entre o que é a verdade. Quem já colocou um óculos de realidade virtual? Levanta a mão. Pouca gente, aqueles óculos que você põe assim, você nunca viu. Quem já viu um vídeo, pelo menos, de alguém no shopping, assim? Pessoa sentada numa cadeira com uma montanha-russa, tipo, sentada aí, quem está de fora fala, meu Deus do céu. Ou já passou no shopping, algum lugar, alguém já viu isso, pelo menos, né? Quem já vivenciou? Uma vez, eu não posso falar que a pastora de Colombo, no aniversário que a gente estava, né, pastora, ela colocou um óculos daquele, irmãos, e o que ela fez? Ela quase quebrou tudo, ela quebrou prato, quebrou mesa, que ela colocou, ela achou que ela estava no mundo dos bichos. Aí os bichos vieram pegar ela virou com o óculos, saiu correndo, trombou o óculos, puxou ela, caiu, quebrou tudo, foi uma confusão. Igual a gente faz com a vida diversas vezes, quando eu deixo a realidade andar por cima da verdade. O próprio Paulo fala, digo fraco eu sou, digo pobre, e o que o mundo vai querer me apresentar é uma realidade que não é a verdade sobre a minha vida. Ele vai me dar problemas, vai colocar coisas na minha vida, as coisas da carne, as experiências da carne vão nos mostrar algo completamente diferente daquilo que Deus quer fazer. Por quê, pastor? Porque se eu amadurecer, se eu for filho mesmo, eu vou desfazer aquilo que o mundo está fazendo. Nós somos chamados para isso, para agitar o mundo. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala, agita a fazenda pelo menos, né? A nossa rua, nosso bairro, ok. E aí ele fala, tudo quanto eu te mandar, fala, reforçando o que eu estou dizendo, porque você é uma voz. Você é uma voz. Falar é dar decreto, declarar, ok. Conseguiu me fazer entender até aqui? O que você quer dar, assim, explicar nesse momento, pastor? Eu quero te explicar uma coisa bem simples. Não olhe para a sua realidade. O que Deus tem para fazer através da sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Só que se eu olhar para a realidade, vou contar um exemplo, por exemplo. O Tom, a primeira vez que ele veio para nós no seminário, lá na outra igreja, lá na Cedro, não sei se tinha muitas pessoas, Carla estava, lembra disso, os mais velhos estavam.
Ele falou assim: essa igreja é uma base de lançamento de missionários para o Brasil inteiro, para a América Latina e para outros lugares do mundo. Querido, naquela igreja, no jeito que a gente era, você olhava as pessoas, meu Deus, tinha que juntar 3 pessoas para dar um. Assim, que era metade um olho de um, metade, olha, todo mundo meio escabroso. Igual tá, antes de aplanar os montes, antes de Jesus agir, meu Deus do céu. Tinha que pegar uns 5 pessoas para dar uma pessoa normal. Pega, ok. Fora minha esposa, que sempre foi bonita. Ok. Brincadeiras à parte. Mas por que você está falando isso, pastor? Que faz 2 semanas teve um seminário aqui com o maior evangelista do mundo, em termos de ser conhecido. Amém, amados? E pessoas de diversos estados do país e missionários que vão para cá e foram já para outros lugares. Quem pode dizer agora a Deus? Só que naquele tempo, quando você olha, naquele cenário, no que a gente está vivendo, parecia que a pessoa era louca. Que coisa é essa que ele está falando? Não deixe a sua experiência natural limitar quem Deus quer fazer com você. O que Deus quer fazer com a sua vida. Se o Espírito, se a voz profética que você está andando, você vai ver endireitar os caminhos, você vai ver os montes se aplanar, você vai ver os vales se elevar e tudo acontecer de forma diferente em nome de Jesus. Pastor, no mundo eu teria aflições? Olha para quem está do lado e fala, com certeza. Jesus fala, tudo que você deixar por amor de mim, amigos, parentes, trabalho, bênção, você vai receber 100 vezes mais e perseguições. E esse é o dia que a gente se alegra. Vai, próximo. Ok. Vai, Jeremias 1,8 diz assim, aí é o que o Senhor fala. Não temas diante, eu sou. E depois estendeu o Senhor e tocou-me aonde? E o Senhor me. Deixa eu fazer uma pausa aqui que eu ministrei isso nos outros dias. Saber o que Deus falou é muito fácil. Saber o que Ele está falando necessita ouvir. Ele já tinha falado de constituir, te fiz, todas as coisas. Só que a realidade dos anos de vida de Jeremias mostravam que aquilo não iria se cumprir, que não faz sentido o que Deus está dizendo. Ah, Deus, manda outro, não vai dar certo, sou uma criança. Não diga que você é uma criança, o que eu fizer você vai fazer. E aí ele fala aqui com Jeremias, não temas diante deles, não fica olhando para a realidade, olha quem eu já te estabeleci, no campo espiritual. E aí ele fala assim, ó, eu sou contigo, aqui é o mesmo setting de Moisés, você pode olhar, é tudo igual as coisas que eles falam e até como Deus responde, eu sou, né? E aí ele fala, ó, depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me tocou aonde? Mude suas declarações, boca, ok, e o Senhor me disse, toda a palavra que procede da boca de Deus diz uma coisa num tempo, deixa eu explicar de forma prática. Quem já foi criança? Ótimo, uns estão na dúvida, mas já foi. É que faz muito tempo. Está difícil até de levantar a mão. Meu filho, quando ele começou a ir no banheiro, era assim, irmãos. Eu cheguei para ele e falei assim para o Isaac, quando você tiver com vontade de ir no banheiro, você tem que me falar. Por quê? Porque nós tiramos tua fralda. Se você não falar, você vai ficar aí tudo molhado. E eu lembro que ele falava, né? Ele falou uma vez para a avó, né, amor? Eu gosto tanto de fazer xixi na calça. É quentinho, tudo. Fazer xixi deitado. Eu gosto tanto de fazer xixi deitado, tem que levantar, tudo tranquilo. Fica quentinho, mas passa uns 10 minutos e esfria. Dá ruim, mola, não é legal. Então no começo eu tinha que falar para ele, o quê? Filho, quando você tiver vontade de banheiro, você tem que me falar. Aí eu levava ele lá no banheiro. A gente tirava a fralda, né? Começou assim, né? Tirando e fazendo xixi, tal. Depois de um tempo começou a mudar. Tinha que ir no banheiro fazer as coisas. O que ele fazia? Ele chegava para mim e falava, pai, eu tenho que ir no... E eu falava, vai! Ou ia lá e abaixava as calças dele, ajudava, ok? Depois passou um outro tempo, o que acontece? Ele já vai? Aí eu vou lá no banheiro, dependendo da situação, o que é, né? Eu falo, quando você acabar, você me chama. Não é assim, amados? Depois passa mais um tempinho, o que eu faço? Agora você se limpa? Sozinho, mas quando você acabar, me chama que eu quero dar uma checada. Para garantir, não ter que gastar com hipoglós. Ou qualquer outro dessas aqui. Quem é pai ou mãe? Não é assim o processo? Sim ou não? Até chegar um dia que ele nem precisa me falar quando ele vai no banheiro. Vocês estão fazendo story bem dessa parte? Meu Deus, quero ver o que a pessoa vai entender aqui, né? Meu Deus, é isso que se prega na bola de neve? A minha intenção é que meu filho vá no banheiro sozinho, mas em cada período da vida dele, ele tem que escutar uma nova instrução.
É assim com Deus. Eu sei o plano que Deus quer, mas não dá para eu ficar na mesma instrução. Quando é a hora de ir no banheiro, eu te aviso. Eu tenho que escutar toda a palavra que procede da boca de... Quem pode dizer amém? Amém, mano? Senão você vai ficar nas coisas do passado, irmão. Você ainda está naquilo que Deus estava fazendo lá atrás, já foi. Meu pai trabalha e eu também trabalho. Jesus falando, tá? É o que Jesus fala. Te mantenha, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer, que eu escuto. Glória a Deus. Aí ele fala assim, e eis que ponho na tua boca as minhas... Da mesma forma tocou a boca, como tocou Isaías. Ok, e Ezequiel também tem algo parecido, come, né? Então olha que hoje te constitui o quê? E sobre os reinos. Por quê, pastor? Porque o chamado de Deus para nós não é dessa terra. Ele está acima dessa terra. Te constitui sobre. Porque primeiro fez Deus então o chamado de Deus para a minha vida é muito maior do que as coisas dessa terra. Tipo assim, meu passaporte é dos céus. Posso ir em qualquer lugar, tenho autoridade. Consegui me fazer entender, sim ou não? Ele está falando, não fica com medo das coisas dessa terra, não fica com medo das situações que você tem passado, não fica com medo das coisas naturais que tenham acontecido na sua vida. Os planos que eu tenho para você são maiores. E eu te constituo, já te constituindo vendo o tamanho, mas Deus está falando, pode ir, Jeremias, eu sou contigo, eu vou colocar as palavras, tocou, ok, tem um monte de coisa que a gente pode ir, deixa eu ir avançar para o final do culto. Vocês estão comigo aqui? Vai, próximo. Vamos para o Novo Testamento, que agora eu quero falar um pouquinho sobre isso. O cerne da minha ministração, do que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com vocês, é sobre identidade. O nosso padrão normal é achar que as coisas que eu vivi nessa terra, humanamente, as experiências que eu tenho ou que eu tive, devem constituir a minha identidade. Se você for pegar em qualquer outro lugar, vamos falar, você é um fruto das experiências que você teve. Não é verdade, amados? É claro que fulano deu ruim com ele, porque olha a história de vida dele, mas não é isso que Deus tem. Às vezes o que Deus tem para você é completamente oposto a tudo que você já viveu, a todas as experiências que você já teve. Consegui me fazer entender, sim ou não? E Paulo, quando ele está instruindo a igreja de Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e ele está falando sobre essas coisas, ele começa a falar e ele começa a explicar, olha, vocês estão tendo uns comportamentos estranhos, vocês estão agindo assim, vocês estão agindo assado, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo, os caminhos de Deus são bem mais altos que os seus, os planos, amém, amados? Os planos que Deus tem sobre vocês são diferentes. E aí ele começa a explicar sobre o homem natural, as experiências que eu tenho, meus desejos, as coisas que eu vivi, e o homem espiritual. O homem natural pensa com a mente, com a cabeça, com as informações, com as vontades, com as coisas que ele tem. O homem espiritual é completamente diferente. E aí o que ele começa a falar? Leia lá comigo. Ora, o homem. Falta 3 slides para eu acabar, então vamos firme. Voltou. O homem. Pausa. O homem natural não aceita as coisas porque eles são o quê? E não pode, porque elas se discernem como? O que ele está dizendo? Que a sua cabeça, a sua mente não vai entender direito as coisas de Deus. Vou exemplificar aqui, porque eu já ministrei Espírito Santo esses dias, não é? Quem ora em línguas? O homem espiritual. Eu me lembro uma vez que eu levei um amigo meu lá para o culto. Perguntei para ele, você gostou do culto? Gostei. Você entendeu o culto? Entendi. Só não entendi umas partes. Qual parte você entendeu? Uma hora que o cara falava uns negócios que eu não sabia que ele estava falando. Falei, essa é mais difícil de entender mesmo. Porque as coisas espirituais se discernem e parece o quê? Irmãos, não sei se você já percebeu isso. Tudo bem que a gente tem uma raiz assim, né? Que vem do cristianismo, das outras religiões, mas no geral, quando a pessoa está com um problema e você fala para ele, vou orar por você, um monte vai pensar assim, cara, que orar vai resolver o meu problema? É ou não é? Que orar? Eu quero que resolva, eu quero que me... Não é assim ou não? Porque as coisas espirituais não são entendidas pelo homem natural, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ontem um amado veio aqui e ministrou aqui, né? Ele contou, tenho X anos de vida cristã, tal. Um dia fui lá para os Estados Unidos e aí encontrei um profeta, por incrível que pareça, né? Ele falou lá, mas um profeta profetizou sobre mim. E ele falou para mim quando eu estava estudando lá em Harvard, isso. E ele, para ele, aquilo, ele mesmo testemunhou, estava bem aqui quando ele falou, isso era uma Só que quem disse? Fala um profeta. Quem disse?
espírito profético, quem vê, quem ouve, quem discerne de Deus. E quando ele profetizou aqui, ele falou, era um absurdo, o que ele falou era impossível de acontecer. E eu, ok, recebi, mas falei, esse cara é louco. 2 anos depois, ele contou ontem que ele estava vivendo exatamente aquilo. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Porque as coisas que parecem loucura para o homem natural, é o sobrenatural, é o fluir normal de Deus. Agora eu vou para a parte que é uma das mais importantes aqui, para a gente caminhando para o fim. Todo mundo está junto comigo aqui no ensejo aqui? A Aninha está até dormindo, eu ia perguntar para ela se ela está entendendo o que o pastor está pregando. Vocês estão comigo? Sim? Ok, vamos lá. Vamos ler a parte de baixo. Ela se discerne espiritualmente. 15. Opa, porém homem espiritual o quê? Ótimo, vai. Ó, coisa legal. O homem natural não entende as coisas espirituais, mas o homem espiritual, o Espírito de Deus que está dentro de você, que habita dentro de você, esse não pode julgar, não pode ser julgado por ninguém, mas ele julga todas as... Olha o que é legal, querido, o homem natural está nesse nível aqui, em que ele não entende as coisas espirituais e as outras esferas do que acontece. Contudo, o homem espiritual entende tantas as coisas espirituais quanto as coisas naturais. Você não fica feliz? Ele está falando, e vocês não fiquem tristes, que vocês têm a mente de Cristo. Vocês não têm mais a mente carnal. Quem pode dar glória a Deus por isso? Não é para ter, pelo menos, que ele vai instruindo nessa carta. Mas o que eu estou querendo dizer é que as coisas espirituais estão acima das coisas naturais. Porque o mundo visível foi feito a partir do mundo Por isso, se eu deixar a minha imagem ser formada pelas coisas que eu estou vendo, das experiências que eu estou tendo, e não pelo aquilo que Deus diz a meu respeito, pelo aquilo que foi profetizado sobre a minha vida, eu tenho grande chance de me perder no meio do processo. Grande chance. Porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. E às vezes é difícil obedecer as coisas espirituais, amados. Às vezes é difícil você fazer aquilo que Deus te direcionou a fazer. Quem já percebeu isso? Mas o que isso vai me ajudar? O que uma coisa tem... Vou falar um princípio simples. Quando a gente ensina que prosperar tem a ver com uma aliança. Se você é uma pessoa que não teve relação, não entende essas coisas de pacto com Deus, de coisa, querido, você fala, mas como é que eu dar meu dinheiro vai fazer eu aumentar o meu dinheiro? Não é verdade? Não, fala a verdade, sim ou não? Quando você já aprende desde criança a ensinar, ok, é diferente, mas para uma pessoa normal, ele fala, mas não estou entendendo isso, que matemática é essa? Só que aí você começa a praticar, você fala, olha, deu certo. Que eu nunca tinha conseguido em 10 anos trabalhando, em 3 meses de aliança com Deus. Amém, amados? Não é um exemplo de qualquer área, mas não é assim? Como todas as outras, como quando é uma cura, quando é uma coisa maravilhosa, mas o homem natural não entende aquilo. Amém? Mas o homem espiritual discerne todas as... Pai, em nome de Jesus, que o Senhor desperte o nosso espírito, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, para que a gente possa discernir as coisas que nós estamos passando. Amém, amados? O homem natural, ele fica afligido, ele fica desesperado, ele fica preocupado com aquilo que está acontecendo. O espiritual sabe discernir o que está acontecendo naquela situação, como as coisas estão acontecendo naquela situação. Isso é um ataque, é uma coisa que eu tenho que orar, isso não é para mim, isso não é de mim, eu que estou absorvendo coisas. Amém, amados? Discerne as coisas, sabe? Discernimento é a melhor coisa que pode ter, irmãos. Por quê, pastor? Discernimento é conhecer, entender, saber resolver. Quem sabe arrumar carro aqui? 3 pessoas. Quem sabe mecânica? Quem sabe mecânica de carro? Quem sabe mecânica, querido? Se o carro faz qualquer barulho ou qualquer coisa, ele não é um problema. É ou não é? Porque ele sabe resolver. Disser, não, esse barulho não é isso, esse barulho é aquilo. Quem não entende nada? Quem não entende nada, mano, tá a moeda batendo na porta do coisa do carro. Meu Deus, meu carro tá fazendo barulho. Ai, Jesus, o que aconteceu? Meu Deus, vai parar. Ai, vou ter que parar. Para o carro agora, meu Deus, vai custar caro. Ai, Jesus. O que é isso? É só a chave, tá solta no porta-luva. Você tá rindo que você já viveu essas coisas, né? Você já passou um desespero. Ai, vai custar caro. Ai, Jesus, acabei de comprar esse carro. Ai, me enganaram. Mas é isso. É nisso que eu tô falando. E é assim que a gente vive na carne. Agora o homem espiritual discerne todas as coisas. Vamos lá, tô quase acabando, vai. E aí Paulo começa a falar algo bem importante. Eu queria descer, mas eles falam que não é para eu descer muito por causa da luz, assim, para ajudar na filmagem. Então eu tô me contendo aqui que tá. Eu, porém, irmãos,
Olha que Paulo começa a falar com esse povo que não está com a mente de Cristo. O que ele fala? Olha lá, leia comigo. Eu, porém, mas como é o quê? Por quê? Ok. Ainda agora podeis, porque ainda sois? Porque ainda sois? Porque ainda sois? Carnais. Aí ele fala, e assim como a carnais, como ao quê? Como a criança é quem só discerne as coisas na carne. A criança é quem não tem discernimento a nível espiritual. Quem é esse no nosso campo, falando do nosso homem natural e do Espírito Santo de Deus dentro de nós? É aquele que eu faço crescer, aquele que eu alimento, aquele que alimenta o Espírito. Quando Paulo fala de dar leite, ele não está falando de pegar um copo de leite, outra coisa, ele está falando assim, ó, qual é o problema de vocês? Falando para a igreja, ele está falando, o problema é o seguinte, que eu não posso falar a vocês como espirituais, porque vocês ainda estão com briga, com dissensão, falando não é de Paulo, não é de Apolo, estão com comportamento de criança. E criança aqui no que ele quis dizer é bebê mesmo, porque ele fala, eu tive que dar para vocês leite, não é leite de dar um copo de leite, não é daquela cultura, é de pegar você e te amamentar, colocar no bracinho. Por que você está dizendo isso, pastor? O intuito primário do que eu estou ministrando sobre identidade é que todos possamos amadurecer. Como o Senhor falou para Jeremias, não, você não é criança. Não digo que você é uma criança, mas acontece que eu posso ter um comportamento de criança não sendo criança. Pode ou não pode? Ou se pode. O que ele está instruindo aqui? Ele está dizendo algo aqui, ó. Quem é a criança, pastor? Criança ou carnal é aquele que... E queridos, me entendam, nós vamos ter todas as idades espirituais aqui na igreja. Sempre, mas a criança é aquele que eu tenho que dar de mamar. Exemplo, se você só se alimenta da palavra, quando você vem no culto, que o pastor explica a palavra, o pastor fala, se você não faz as rotinas sozinho, você ainda é uma criança. Se você lê a Bíblia em casa, já está começando a melhorar. Se você adora sozinho em casa, não só quando alguém está tocando louvor ou alguma coisa, já começa a melhorar. Quando eu começo a fazer as coisas de forma independente, e isso vai me fortalecer a não ter mais um comportamento carnal. Mas eu vou crescendo. Por que o intuito é amadurecer, pastor? O intuito é amadurecer, e é importante isso porque tem um princípio espiritual que está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que diz assim, ó, o escravo não difere do filho até que atinja a mature. Só que um filho maduro pode desfazer as obras do diabo. Um filho maduro pode acessar a herança. Quem pode dizer amém? Eu não quero de jeito nenhum, que a igreja da Fazenda Rio Grande, nós, toda a igreja até, mas principalmente a nossa congregação, o nosso povo das santas convocações dos cultos, nossa família espiritual, eu não quero, querido, que a gente viva cheio de bebê, de pessoa que só vem no culto, pega a palavra, pode até, e faz tudo, é dizimista, mas não cresce. Olha para quem está saindo e fala, você tem que crescer, irmão. Amém, amados? Tem que crescer para você não ficar lutando com coisas, com comportamento carnal, para tudo não ser uma luta na sua vida. E deixa eu te falar, não tem problema nenhum, mas vou falar a prospecção para o futuro, posso ou não? Eu não tenho problema nenhum de aconselhar, devo, aconselho, gosto, mas você vai notar com o tempo da sua vida que é assim, ó, passou um nível, não tem mais muito aconselhamento. Por quê, pastor? Porque aconselhamento é basicamente alguém vem, eu estou com um problema, está acontecendo isso, aí você pega a luz da palavra, não é isso, amados? Então, você está fazendo isso? Você vai fazendo isso? Está fazendo... Ah, não sabia, não posso fazer isso, meu Deus, não pode mais matar os outros? Sério que mentir é pecado, pastor? Mas e as mentiras brancas? Lá mentira tem cor, né? E assim, mas é um bebê, você ainda tem que falar das verdades para ele. Mas vai passando um tempo, muda. Como é que a gente não se aconselha, não fica junto, não ora? Claro que fica, mas é diferente. Já entendi essa situação, estou discernindo, estou tendo um ataque, estou sofrendo por causa disso. Vamos orar juntos? Quem pode dizer amém? Mas num outro momento é assim mesmo, irmãos, assentando e conversando. E eu não tenho problema de passar por todas as fases. Eu não tenho problema nenhum de ter bebês espirituais. O problema seria se um bebê continua bebê há 15 anos. Que aí tem alguma coisa atrapalhando aqui. Quem concorda comigo? Amém, igreja? De alguns que estão aqui há muitos anos, eu não espero certas coisas mais. Cara, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar Deus, tem as suas coisas. E a pessoa sabe, quem é maduro sabe. Quando está com um problema, eu estou com um problema, vamos orar junto, pastor, vamos concordar, mas eu sei que eu estou falhando nisso, porque ele já é grande.
Grande maduro no que eu quero dizer, né? Porque grande, se eu for falar, nem eu nunca sou. Estou conseguindo fazer entender de verdade ou não? E é interessante porque a idade espiritual não tem a ver com a idade cronológica. Tem gente que pode ser mais velho de idade, mas ser uma criança, um bebê espiritual. E o que comprova isso? Seu comportamento carnal. Onde as coisas da carne falam mais alto que as coisas do Espírito. Onde a palavra de Deus não tem um efeito, mas aquilo que os outros pensam sobre mim. Outras coisas, eu contei aqui que eu estava com louvor com as coisas que me fizeram uma pergunta, um jovem fez uma pergunta: ah, pastor, como é que a gente se posiciona, tal, né, falando do seu posicionamento, coisa na escola, que eu entendo as pressões que vocês sofrem. Na minha época não tinha muito crente, então eu me converti jovem ali e tal, tudo bem, foi um cenário, mas hoje às vezes crente passa até perseguição, não é verdade? Acontece certas coisas, mas se você sabe quem você é em Deus, vou contar uma cena que eu sempre conto. Fui fazer um batismo lá da igreja Bola de Neve de Curitiba, com um monte de outros caras, pastor, um monte de gente lá, tal. Acabou, tomei meu banho, estava frio, era julho, fui lá numa academia, peguei e vesti, peguei secador de cabelo, comecei a secar meu cabelo. Tinha secador lá, aproveitando, secando o cabelo. Aí os caras já começaram, homem, né? Olha lá! Tinha um que eu nem posso falar que é o pastor Rodolfo, que está lá em Paranaguá, que eu preciso preservar a imagem dele, né? Que é paulista, começou a induzir essa zoação comigo. Secando o cabelo. Esse cara maior que eu, mais bonito, todas essas coisas, né? Tinha acabado de sair do banho todo mundo, né? Então, ok, talvez, ok, secando o cabelo. Eu olhei para os caras me zoando, tirando sarro, todo mundo, falei: irmãos, vocês vão para onde agora, hein? Por quê, pastor? Então, eu voltar lá para minha casa, vocês são tudo solteiro, todos uns caras desse tamanho, bonitão, fortão, ungidão aí, entendeu, né? Falando que eu estou secando o cabelo, eu vou voltar para minha casa. Vocês já viram minha esposa? Tem 1,80 m, é bonita, ó o meu naipe, ó o de vocês, eu estou achando que vocês deviam secar o cabelo, irmãos. Tenho certeza que eu saí de lá, algum foi pegar o secador. Alguém deve ter feito um ato profético, ele mesmo deve ter feito isso e falar: é verdade, Senhor, tem misericórdia. O que eu estou querendo dizer é que quando você sabe quem você é, quando você sabe quem Deus colocou em você, o que os outros pensam, as situações da carne, as leves e momentâneas tribulações, não vão afetar aquilo que o Senhor já estabeleceu. Estou conseguindo fazer de verdade, sim ou não? A não aceitação ou a rejeição às outras coisas não podem ter lugar aonde eu sou conhecida em Deus. O anseio que você tem de querer ser conhecido, querer ser reconhecido, que é importante, é parte de relacionamento, já ministrei isso também. Regra básica de relacionamento: reconhecimento. Amém, amados? Normal, acontece. Agora, a questão é: eu não posso deixar essas coisas aqui. Por quê, pastor? Justo por isso, porque eu não sou mais criança. Como é que eu amadureço, pastor? Deixando as coisas de criança. Vai, estamos acabando, chegando no final do culto. Próximo. Qual é o nosso propósito primário para todos nós? Olha para quem está sentado e fala: crescer, meu irmão. Você tem um filho, ele não cresce muito, não te liga um sinal de alerta? Sim ou não? Claro que liga. E por que espiritualmente não seria também, amados? Porque não estou dizendo que a gente não tem que ter pastor, não tem gente que nos ajuda, que nos ensina. Sim, mas eu consegui fazer entender, sim ou não? A gente se junta, adora a Deus, celebra, a gente depende uns dos outros em amor. E não que o outro é o meu Deus e outra coisa que não é, e não vai ser, senão a gente vai se decepcionar. Não tem como as coisas acontecerem. Mas olha aqui o que Efésios 4:13 diz assim, ó: até que todos cheguemos do pleno de quem? De quem? Do Filho de Deus. Por quê? A perfeita varonilidade, ou seja, ao amadurecimento à medida da... Deixa eu explicar aqui. Deus te vê através do Filho, porque por Ele você tem o poder de ser chamado filho de... Quando a gente se encontra com a cruz, o meu homem natural se encontra com a cruz e entrega a minha vida para Jesus, e eu começo a viver a vida de Cristo e não mais a minha. Cristo vive em mim, a esperança da glória. E começo a viver a vida de Cristo aqui nessa terra, porque a minha ficou lá na cruz e agora eu vivo a vida dele. Amém, amados?
Agora não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Quando eu começo a fazer isso, qual a questão? Eu estou um bebê espiritual, como ele fala para Nicodemos, nascer de novo, Evangelho de João. Mas o tempo vai avançando e o que Deus quer que eu faça? Que eu amadureça. Por quê, pastor? Porque eu amadurecendo eu tenho direito à herança. Tenho direito à herança. E o que quer dizer isso? Eu começo então a desfazer as obras do diabo. Eu começo a agir nessa terra. Por que você está falando dessa forma, pastor? Eu estou falando dessa forma porque se eu assumir a estatura de varão perfeito de Cristo, da imagem que ele tem para mim, ele não vai ser igual eu, a forma como eu vou manifestar Jesus não vai ser igual a sua. Olha para quem está dizendo e fala, graças a Deus. Cada um tem a sua forma de manifestar, mas precisa chegar nessa maturidade, onde a gente é manso, humilde de coração, onde as coisas desse mundo não nos afetam, onde eu não devo nada para ninguém, nem ninguém me deve nada a não serem amor, onde eu não guardo rancor, onde quando alguém me faz alguma coisa eu falo, perdoa o que fazem, quando alguém me obriga a fazer algo, me obriga a andar 1 milha, eu ando 2, onde eu entendo que a minha briga não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores, porque eu discerno as coisas, espiritualmente, e não pela minha interpretação natural. Eu amadureço, as coisas mudam. O pleno conhecimento de Cristo é a chegar ao ponto que em nome de Jesus, quando alguém te vê, que ele não veja você, que ele veja quem? De alguma forma você representa Jesus para mim, ou você é um filho de Deus. Alguém que olha o meu filho, há uns que acham que não são parecidos comigo, eu acho muito. São tão parecidos que alguns dos meus filhos, se você vê ele de costa andando, do jeito que ele para, você vai falar. Com Jesus tem que ser a mesma coisa com você. Às vezes não precisa nem falar. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? De tanto que você já assumiu as características de Cristo. E por que você está falando isso, pastor? Porque eu creio que Jesus é a solução de tudo. É a solução para qualquer problema que existe. Enquanto a gente espera Jesus, a criação anseia a manifestação dos filhos de maduros, que têm herança, que manifestam Jesus, que desfazem as obras do diabo, que têm o pleno conhecimento, a estatura de varão perfeito. Agora você não precisa ficar só criança. Você pode ajustar as páginas do seu livro. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. O que eu creio? Deus não desperdiça nada, é um princípio espiritual. Então eu creio de verdade, irmãos, de verdade, que nesse momento no planeta Terra tem tudo necessário para Jesus voltar. Tem ou não tem? Tem tudo necessário para se cumprir a palavra bíblica. Qual que é a profecia? Assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Estão aqui? Para isso precisa que todo mundo amadureça. Olha para quem está sentado e fala, você também. Vamos orar? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você não é quem você é fisicamente apenas. Você não é quem você é fisicamente apenas. Amém, amados? Às vezes minha aparência, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Às vezes fisicamente até você é o oposto do que na verdade você é espiritualmente, né? Eu creio que espiritualmente eu devo ser bem mais alto, pelo menos uns 15 centímetros, para igualar assim. Brincadeira. A gente busca as coisas de Deus, a gente busca amadurecer em Deus. O que eu quero é reforçar que a sua identidade tem que ser encontrada em Cristo Jesus. Eu consegui me fazer explicar nisso? Sim ou não? E que o mundo vai contra todas essas coisas? Todas essas coisas? Tudo. O padrão da experiência do que o mundo vai querer te colocar é contrário ao que Deus tem. Mas Deus tem algo a fazer em nome de Jesus. Vamos falar da nossa igreja? Posso ou não? Quem é crente há mais de 20 anos? Levanta a mão. Tem alguns. Seu Brambila, o senhor imagine quando o Carlinhos começou a frequentar a igreja, o senhor achou estranho, de verdade ou não? Mais ou menos? Achou estranho? Bola de neve? Quando o Carlinhos começou a frequentar? Não? Não muito? Que bom, graças a Deus. Quem achou estranho quando ficou sabendo que surgiu uma igreja com o nome Bola de Neve? Um monte de gente. Meu Deus, deve ser uma seita, né? Isso é o normal. E se inventaram diversas histórias. Por que você está falando isso, pastor? Porque é literalmente isso. O que a gente aparenta, às vezes não é. Aí quando foram para a igreja, descobre lá. Ou lá na igreja de Bola de Neve, eles não saem beijando todo mundo e ficando com todo mundo, não. Lá tem cortejo.
alguém fica sabendo, tem que falar para os pais que está namorando. Nem sempre o que parece é. Espiritualmente nós sempre fomos igual nesse quesito, fomos crescendo, amadurecendo, mas em certas coisas, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Onde parecia que havia mais, igual falava, a igreja pode tudo, porta larga, porta... Aí você vai lá, vamos beber uma cervejinha. Não, a gente não bebe. Nem sempre é o que aparenta. Amém, amados? Nem sempre é o que aparenta. E as coisas que você viveu, te garanto, muitas delas foram contrárias ao propósito que Deus tinha na sua vida, que é muito maior do que você pode imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Vamos fazer algumas orações rápidas em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, por favor, coloca a mão no seu coração. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te conduzir numa oração. Repete comigo dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero nesse nesse momento momento, me entregar me entregar completamente a Ti. completamente a Ti. Eu te declaro Eu te declaro, Jesus Cristo Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu Senhor, meu único meu único e suficiente e suficiente Salvador. Salvador. Eu também te Eu peço também te peço, que o Espírito Santo Espírito Santo, me ajude me ajude e me e ensine me ensine a viver a a Tua vontade, Tua vontade, que é boa, que é boa, agradável agradável e perfeita, perfeita. no nome de Em Jesus. nome de Jesus. E quem concorda diz? Você fez